Boa noite a todos. A gente vai hoje falar um pouquinho do que é o Yom Kippur. Todo ano a gente vai na sinagoga, a gente reza, jejua, mas qual é o sentido por trás do Yom Kippur? Na verdade, a pergunta maior é o que a gente tem que esperar do Yom Kippur? Para entender isso, vamos ver o que aconteceu no primeiro Yom Kippur de todos. O povo recebeu a Torá no Monte Sinai, Shavuot. Eles escutaram de Deus os 10 mandamentos. Depois Moisés repetiu 8 deles. E aí Moshe Rabbeinu, ele subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. É interessante, muita gente acha que em Shavuot Moshe ele desceu com as tábuas da lei. Não foi isso. As tábuas da lei vieram, na teoria, viriam 40 dias depois. Muito bem. Moshe Rabbeinu, ele avisou o povo que ele ia subir 40 dias. Agora o povo fez um erro. Eles cometeram um erro. E qual era? Que eles sabiam que Moshe estaria 40 dias no monte, mas eles contaram o dia da subida. Então, eles viram Moshe subindo, eles contaram o dia 1. E, na verdade, o erro era que Moshe estaria em cima 40 dias. O primeiro dia da subida não contava. Quando eles viram que Moshe não voltava, então eles decidiram criar um novo Deus, como se fosse um líder que levasse eles à terra de Israel. Interessante que, na realidade, eles não queriam cometer idolatria. O que eles queriam era um guia. Então, a gente já conhece a história. Fizeram o bezerro de ouro, juntaram ouro, derreteram e veio o bezerro. E no dia seguinte, Moisés, ele desceu do monte, viu aquela aberração, queimou ela, e aí o povo passou a ser considerado um povo pecador, um povo de pecadores. Moshe, ele subiu mais 40 dias para convencer Deus a não destruir o povo. E depois, novamente, ele subiu mais 40 dias para pedir perdão pelo povo. Finalmente, no último dia, Deus falou: Salachti kidvarecha, eu perdoei como você me pediu. Então, Moshe desceu com as tábuas da lei, as segundas tábuas. As primeiras ele havia quebrado quando ele viu o bezerro de ouro. E aquele dia, aquele último dia, é o dia de Yom Kippur. É o dia, a primeira vez que Deus perdoou, assim, de uma forma tão magnânima e tão grande. Então, aquele dia foi fixado como anualmente o dia do perdão. Se a gente pensar bem, qual é a lógica? A gente conhece eu não sei se tem aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, o perdão presidencial. O presidente ele pode tirar alguém da prisão ou do corredor da morte. E aí a gente vê que o povo tem um dia desses por ano com perdão presidencial. Qual é a lógica? Por que de repente, naquela data, a Hashem resolve perdoar todos os nossos pecados? E mais ainda, o que é um pecado? Um pecado é uma mancha na alma. Quando a pessoa peca, ela mancha a espiritualidade dela e depois ela precisa esfregar e limpar aquilo. Vale a pena mencionar entre parênteses, eu acho que a gente já mencionou em outras aulas, mas por que existe todo o purgatório? Por que as pessoas, as almas, depois do falecimento, vão para um lugar conhecido popularmente como inferno? Aquilo é para limpar as manchas da alma dos pecados que a pessoa fez. Então a pessoa pecou durante a vida aqui embaixo, determinados pecados causam manchas que não saem. Todo mundo conhece, tem aquela gravata manchada, aquela roupa que a mancha não sai de jeito nenhum. Então Deus tem um lava rápido muito mais potente e ele esfrega a mancha daquela alma e aí depois aquela alma pode aproveitar o paraíso como se deve. Porque aí ela está totalmente limpa. Então, na verdade, o purgatório, o inferno, não é uma situação eterna, permanente, como falam outras religiões, que a alma queima pela eternidade. Pelo contrário, ela sofre. Mas garanto que se a gente pudesse perguntar para uma roupa, quando a gente está esfregando, se ela está gostando daquilo, ela vai falar que não, porque dói. A mesma coisa acontece com a alma. Pois bem, isso é pós-vida. Depois dos 120, quando a pessoa
vai para os mundos superiores, então ela passa por esse processo. Agora a pergunta é, aqui embaixo a pessoa pecou, está viva, bem saudável, Baruch Hashem, e aí vem o Yom Kippur e perdoa ela. Por quê? A pessoa não sofreu relativamente ao pecado que ela cometeu, e ainda assim Deus chega e fala, tira essa mancha dela. E realmente os pecados que são perdoados no Yom Kippur, a pessoa não paga por eles depois. Não é que fica parcelado. Me corrigindo, tem alguns pecados que a pessoa no Yom Kippur suspende eles, a pessoa não é penalizada e lá em cima ele acerta um pouquinho as contas. Mas são pouquíssimos pecados. A maioria é perdoada no Yom Kippur. Pecados que não são perdoados em Yom Kippur de jeito nenhum, são pecados que uma pessoa comete com outra. Então, pecados entre eu e Deus, como por exemplo, o Shabat, ou não comer kasher, isso é Yom Kippur perdoa, isso eu me arranjo com Deus. Pecados que eu fiz para outra pessoa, ofendi, humilhei, roubei, tudo isso, Yom Kippur não perdoa de jeito nenhum. Então, obviamente, aqui a gente está falando de pecados que dependem somente de Deus. Deus que precisa perdoar e de repente no Yom Kippur ele perdoa tudo. Qual é a lógica disso? A primeira forma de pensar, de solucionar essa pergunta, na verdade é a forma mais antiga, é que depois de 40 dias, a gente passou o mês inteiro de Elul se arrependendo. Os Faradim, temos alguns representantes, não, acho que a gente só tem um representante aqui no Zoom, Saad. Os Faradim, eles passam o mês inteiro de Elul, acordando cedo, rezando para Deus, para perdoar, Selichot. Os Ashkenazim, só na semana antes de Rosh Hashanah, a gente tem uma pequena folga. E aí, depois desses 40 dias, pensando em Deus, que é o mês de Elul, mas os 10 dias até o Yom Kippur, obviamente que a gente já conseguiu o perdão. Vem do quê? Da nossa techuvá, do nosso retorno, do nosso esforço. E aí vem o Yom Kippur, a gente jejua, quer dizer, a gente faz por merecer o perdão. O Midrash, ele traz um exemplo para isso. Certa vez, tinha um rei que um dos seus feudos não estava pagando impostos, não pagaram por 1, 2, 3 anos. E aí o rei foi resolver tirar satisfações. Então ele estava viajando para o local para cobrar diretamente dos governadores, dos senhores feudais. E aí, quando o pessoal soube que o rei estava vindo, o que eles fizeram? Primeiro eles mandaram os governadores e políticos irem receber o rei a 5 quilômetros da cidade. Então eles foram lá, uma bela comitiva, recepcionar o rei para a cidade. O rei, quando viu isso, ele ficou tão tocado pela bela recepção, que ele perdoou 1/3 da dívida. 1/3 eles não iam precisar mais pagar. Quando o rei se aproximou um pouquinho mais, 2 quilômetros da cidade, apareceram as pessoas medianas, quer dizer, os políticos, os vereadores, apareceram lá para receber o rei. E o rei gostou muito disso. Então ele perdoou mais 1/3. Quando ele já estava no portão da cidade, saiu todo o povão cantando e louvando o rei. Quando ele viu aquilo, ele falou, adorei, não precisam pagar mais nada. A mesma coisa acontece com Deus e Yom Kippur. No Rosh Hashanah, temos os tzadikim, os perfeitos, que com sua reza conseguem cancelar 1/3 dos pecados. 1/3 dos decretos ruins, os tzadikim, os justos, os perfeitos conseguem anular. Nos 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, os medianos conseguem. De tanta reza, a gente reza o Avinu Malkeinu todos os dias, então a gente consegue perdoar mais 1/3. Chega no Yom Kippur, onde já é sabido que no Yom Kippur a gente vê pessoas que não vemos o ano todo, pessoas que só vão na sinagoga no Yom Kippur, e a presença deles, a reza deles, que seja somente no shofar ou somente no Kol Nidre, já é o suficiente para cancelar os outros decretos. E aí Deus perdoa todo mundo. Todo mundo que ele vê lá na sinagoga, Deus fala, vocês estão perdoados. Então essa é a primeira forma de pensar. Por que o Yom Kippur perdoa? Porque existe um trabalho todo por trás disso. Pessoas trabalhando, se arrependendo, rezando por 40 dias, outro por 10 dias,
outros somente no Yom Kippur, mas tudo bem, tudo isso junto forma uma base boa para Deus perdoar todos os nossos pecados. Agora, o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe da geração, ele encontrou uma pequena falha nesse pensamento, que é o seguinte: mencionamos pessoas que só vão na sinagoga no Yom Kippur, e Baruch Hashem que vem, mas tem aqueles que nem no Yom Kippur vão. São aqueles que se consideram agnósticos, tem aqueles que não querem nem saber de sinagoga, e tem aqueles que nem mesmo sabem o que é o Yom Kippur. E a gente sabe que tem pessoas assim. Vamos pensar o seguinte: a gente conhece o termo de Bnei Anossim, são pessoas que têm origem judaica. Não vamos entrar no assunto se são judeus ou não são judeus, isso a gente pode discutir uma outra hora. Mas se eu alguma pessoa aqui no Brasil, que a mãe dele, e a mãe dela, e a sua mãe, etc., toda a linha materna é judaica, quer dizer, lá para trás eles eram judeus que cumpriam Torá e Mitzvot, etc., e por conta da Inquisição e das guerras, se perderam aqui. Aquela mulher que não conhece o judaísmo, ela é judia. E ela com certeza não foi nem foi convidada para uma sinagoga. Não sabe de sinagoga, não sabe de Yom Kippur. E o Rebbe diz, essa pessoa também é perdoada no Yom Kippur. Então, o que a gente falou, que é um trabalho conjunto e as pessoas acabam indo na sinagoga e são perdoadas por causa disso, não serve para todo o povo. No Talmud, encontramos que Rabi Yehuda Nassi, o Rabi Yehuda disse o seguinte, que Itzumo shel Yom Mechaper, o próprio dia do Yom Kippur é o que perdoa. Óbvio que temos que fazer tchuvá, temos que rezar, temos que nos envolver, mas assim mesmo, Rabi Yehuda diz que o próprio dia do Yom Kippur, ele perdoa todo mundo. Quer dizer, o próprio dia tem alguma coisa, alguma química naquele dia que vai trazer o perdão para todos. O que a gente sente no Yom Kippur? Vamos parar 10 segundinhos e lembrar do Yom Kippur passado, pensar o que a gente sente no Yom Kippur. Alguém lembra? A gente pode falar que eu senti no Yom Kippur que eu não fui o suficiente. Eu poderia ter sido mais e melhor para Deus. Realmente, se a pessoa definir que o Yom Kippur, ele sente a insuficiência para Deus, ele não estaria tão errado. O problema é que um sentimento desses não pode ser geral para o povo todo. Por quê? Porque tem épocas que a pessoa não sente assim no Yom Kippur. Por exemplo, se a pessoa realmente se entregou o ano todo para Deus. Ele fez tudo o que ele podia e mais, ele se esforçou. Chega no Yom Kippur, ele não vai sentir insuficiência. Ele não vai sentir que ele falhou com Deus. Ou, por exemplo, quando a gente pega pessoas na guerra, na Segunda Guerra. Imagina o Yom Kippur, em Treblinka, ou em Auschwitz. Será que algum judeu vai sentir lá que ele foi insuficiente? Talvez ele vai pensar o contrário, que Deus falhou com ele, Deus os livre, claro. Mas ele foi insuficiente, com toda a guerra, com todas as possibilidades, ele não podia fazer nada. Ele não tinha como parar e rezar. Então, com certeza, a insuficiência não pode ser a maior característica do Yom Kippur. O Yom Kippur representa Itkashrut, conexão. O sentimento que a gente tem no Yom Kippur é a conexão com Deus. Por isso que a gente vê tanta gente que não pisa numa sinagoga o ano todo e de repente no Yom Kippur está lá, é porque despertou dentro dele alguma coisa. O dia desperta algo. O dia mostra a relação dele com Deus. Se conta que o Rabbi Mendel Futterfas, que ele foi um grande Hassid, ele se envolveu com falsificação de passaportes para tirar judeus da Polônia, da perseguição, e pegaram ele. O governo pegou ele e mandou ele para Sibéria. E aí na Sibéria, ele passou bons anos lá,
E certa vez, no Yom Kippur, ele começou a rezar. Ou ele sabia de memória, ou ele conseguiu um mahzor, contrabandeado. Ele estava rezando. E no meio da reza ele chegou num trecho que a gente costuma cantar com muita alegria, que diz o seguinte: Vechol ma'aminim. E todos acreditam que Deus é justo, que Deus é isso e aquilo. Vechol ma'aminim. Ele olhou em volta e falou: todos acreditam? Quem falou que todos os judeus acreditam? Ele olhou assim, ele sabia que tinha judeus lá e não viu ninguém rezando. Ele não compreendeu esse trecho. Depois do Yom Kippur, chegou para ele um jovem que não parecia nada judeu e se apresentou para ele, falou: Rabino, eu também sou judeu. Eu queria te contar que quando eu te vi rezando, uma reza assim tão especial, eu lembrei que é Yom Kippur. Só que eu, desde a minha infância, eu não frequentei nada da religião e eu me senti tocado, mas eu não sabia rezar. Então eu pensei e lembrei de uma frase que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Uma frase que a gente costuma ensinar às crianças desde cedo. Luiz Levi Mazenton, pelo nascimento da filha Maia, pode começar a ensinar ela já essa frase, que é Modéani lefanecha, a primeira frase que a gente fala de manhãzinha, agradecendo a Deus que Ele mandou a nossa alma de volta. Então ele falou, eu pensei, era a única frase que eu lembrava, então eu passei o dia inteiro do Yom Kippur repetindo a mesma frase. Essa frase tem 12 palavras, ele repetiu ela 300, 400, 500 vezes naquele dia. Quer dizer, o dia desperta algo na gente, desperta essa revelação. Então a gente perguntou, por que o Yom Kippur perdoa a gente? Porque nesse dia, Deus escolheu esse dia como o dia da relação. A gente tem o dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, dia dos professores, dia do maçom. Tem dia para tudo. Tem o dia da relação entre a gente e Deus. E nesse dia, Deus olha mais para isso. Ele passa a não prestar atenção tanto nos pecados. Ele presta atenção no relacionamento. É que nem um pai, quando ele dá uma bronca no seu filho. Todo mundo que é pai sabe que às vezes tem que dar bastante bronca. E aí o filho chega da escola com um boletim, com números todos vermelhos. Ele foi mal, aí o pai fala, você tinha que ter se esforçado, você tinha que ter prestado mais atenção, e você não fez lição de casa, isso e aquilo, dá maior bronca, e fala, vai agora pro teu quarto. Aí o filho vai cabisbaixo pro quarto, e de repente ele dá uma topada com o dedinho do pé, ele dá uma topada na porta, e dá um grito, ai, 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 ele começa a chorar. O que o pai faz? Imediatamente ele vai e abraça o filho, ai filhinho, calma, vai passar. Peraí, você acabou de dar bronca no teu filho, acabou de mandar ele lá pro quarto dele, de repente você está abraçando ele. Por quê? Porque aquele grito do filho, que é como a gente comparou também com o shofar, aquele grito do filho quebra aquela barreira entre o pai e sua criança. O boletim, de repente, já não é mais tão importante. O que importa é o choro dele, é aquela conexão. De repente, com aquele grito, o filho lembrou para o pai, eu sou muito mais do que aquele pedaço de papel que veio da escola. Isso é o fundamental de Yom Kippur, isso é o fundamental de Rosh Hashanah também. Na verdade, isso é o fundamental de toda a nossa vida, toda a nossa relação com Deus. Certa vez, o grande mestre Rabbi Levi Yitzchak de Berdichev, ele estava procurando alguém para tocar o shofar no Rosh Hashanah. E aí, ele entrevistou várias pessoas que se propuseram para o cargo. Imagina, tocar shofar para um mestre hassídico não é uma coisa pouca, não é pequeno. E aí ele entrevistou um falou, olha, quando eu toco o shofar, eu penso nos mundos que Deus criou. O outro falou que pensava na Kabbalah. Esse aqui, de repente tinha um lá mais humilde, que falou, eu também sei tocar o shofar. Então Rabbi Levi Yitzchak perguntou para ele, o que você pensa no shofar? Então ele falou, olha Rebbe, na hora que eu toco o shofar, eu penso que eu tenho 4 filhas para casar, e eu não tenho parnassá, e eu preciso delas. É isso que eu penso. Eu penso no que eu preciso. E ele foi o escolhido. Por quê? Porque
Esse tipo de pensamento, falar tateniu, como se fala em Yiddish, meu pai, isso é como um filho fala com seu pai. Kavanot, várias intenções cabalísticas, cada uma vem de um livro, de outro lugar. Agora falar tate, pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso é como um filho fala para o seu pai. Que melhor pensamento pode ter alguém na hora do toque do shofar? Tate, eu preciso de você, papai. Vamos se conectar. Exatamente por isso que Hashem perdoa nossos pecados no Yom Kippur. Porque se revela essa relação. O pecado, como a gente falou várias vezes também, o pecado não somos nós. Quando a gente vai se definir, o pecado não é nossa definição. Não importa realmente o que a gente fez. No fundo, somos todos filhos do rei. Pecamos, temos que consertar, mas no Yom Kippur Hashem não olha para esses pecados. Manchas que a gente falou, manchas na nossa alma, é uma coisa externa. Pode estar bem grudado, mas não é nós mesmos. O óleo, quando mancha uma camisa, tem o óleo e tem a camisa. E a gente sofre para tirar. E dependendo do tipo de óleo, não vai tirar tão fácil. Mas é o óleo que está lá, não é a camisa manchada. Barro é mais fácil da gente entender. O barro vai custar tirar. Mas é apenas barro, não é a camisa. O mesmo acontece com os nossos pecados. Eles são uma mancha, mas eles não são a nossa alma. Não nos definem. Porque se fosse a nossa alma, então Deus teria que, Hasbe Shalom, amputar uma parte da alma para perdoar a gente. E não é o que acontece. Ele limpa a gente. Então, Hashem olha para a gente como nós somos de verdade, não pecado. E depende de nós também fazer o caminho oposto. Nós olharmos para Hashem da mesma forma, que ele não é um Deus que quer punir, não é um Deus que sente raiva, que quer vingança. Pelo contrário, ele também é nosso Tate. A gente precisa revelar no Yom Kippur, ou melhor ainda, antes do Yom Kippur, o quanto a gente sente nessa relação. Uma outra história do Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev é um costume antigo entregar para um justo, para o tzadik, o nome das pessoas antes do Yom Kippur, para ele rezar por elas. A gente faz isso com o Rebbe até hoje, a gente escreve o PAN. O PAN é um relatório, pode ser anual, pode ser mensal, que a gente põe no Rebbe, para o Rebbe todos os nossos problemas, o nome de quem a gente precisa rezar. E aí, o Rebbe reza também por essa pessoa. E é uma potência maior. Então, o Rebbe Levi Yitzhak, ele recebia os bilhetes com os nomes das pessoas antes do Yom Kippur. Chegou um ano, e o Shamesh, o ajudante do Rebbe, ele anunciou em nome do Rebbe que naquele ano o Rebbe ia pedir 2 rublos por nome. A pessoa ia entregar o nome, pagar 2 rublos. Se era uma pessoa com uma família grande, 10 filhos, ia dar 20 rublos pelos filhos, mais por ele, etc. As pessoas foram passando, pagando, e aí chegou uma última mulher, uma mulher muito pobre. E ela chegou com o nome dela, e ela tinha um filho. Ela era viúva, tinha só aquele filho querido. E ela entregou o bilhete para o Rebbe com o nome dela, com o nome do filho, e falou: Rebbe, eu só tenho 2 rublos. Eu não tenho, por favor, me dá um desconto, 1 rublo por mim, 1 pelo meu filho. E o Rebbe falou: de jeito nenhum. A regra esse ano é 2 rublos por nome. Se a senhora só tem 2 rublos, escolha um dos nomes para eu rezar. Coitada dela. Mesmo aqueles 2 rublos, ela teve que pegar emprestado, cavar daqui e dali. Não tinha jeito. Então ela falou: Rebbe, reze pelo meu filho. Eu me viro depois. Reze pelo meu filho. O Rebbe, quando viu isso, falou: era exatamente isso que eu estava esperando. Ele precisava do dinheiro. Ele virou para cima, olhou: Deus, veja como uma mãe se entrega pelo seu filho. A reza de um tzadik é uma coisa muito forte. E ainda assim ela abriu mão pelo seu filho. Deus, faça o mesmo por nós. Isso é Yom Kippur. Yom Kippur é Hashem abrindo mão de tudo por nós. E é realmente o momento que a gente tem que aproveitar. Quando a gente vai entrar na sinagoga, ou pelo distanciamento, quando a gente vai abrir o Mahzor, o livro de rezas em casa, e vai rezar para Deus no Yom Kippur, essa é a nossa visão. Não, ai Deus, pelo amor de Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz, eu não vou fazer. Não, Deus não quer isso.
Tudo bem, a gente tem que rezar, tem que confessar os pecados, isso é parte do dia, mas a essência do dia é o relacionamento. A essência do dia é Hashem querendo receber a nossa reza, querendo receber os nossos pedidos, porque que nem a gente falou, os pedidos são de um filho para o seu pai. Vamos revelar esse sentimento. Óbvio que, como a gente perguntou, por que o dia do Yom Kippur perdoa? Por que esse dia Hashem está de braços abertos? É porque ele simplesmente nos vê como os nossos filhos. E por isso que a gente falou, mesmo quem não vai na sinagoga, e não pelo distanciamento, quem nem sabe do Yom Kippur, é querido por Deus, porque ele também é filho, independente de onde ele esteja. Convém se preparar. Se conta uma história muito bonitinha, de dois irmãos, que eles brigaram, muito feio na sua juventude, acharam um bom motivo para não se falar nunca mais, e eles cresceram, evoluíram, cada um no seu canto, casaram, formaram família, e aí chegou o dia de um deles casar o seu filho. Quando ele viu isso, poxa, eu vou casar meu filho, falou, que oportunidade de eu reatar com meu irmão, sabe, o casamento do filho não é qualquer coisa, é mais do que o próprio casamento. Então ele mandou o convite para o seu irmão. O irmão B, quando recebeu o convite, olhou, falou, nah, eu não vou no casamento. Casamento daqui a um mês, eu não quero nem saber disso. Meu irmão não fala comigo, não quero saber. Mas começou a passar os dias, e aí ele começou a sentir, poxa, mas é o primeiro casamento da família, a segunda geração. E aí começou aquelas dúvidas, a pulga atrás da orelha, será que eu não vou, será que eu vou? E aí no dia do casamento ele falou, não vou abrir mão, não vou dar o braço a torcer, não vou no casamento. Então o que ele fez naquele dia para não correr o risco dele ir no casamento? Então ele pôs o pijama bem cedo, foi dormir, ele fechou as persianas, falou, não quero saber, não vou no casamento, vou deitar. Então 6 horas da tarde ele estava deitado. Só que o irmão A era inteligente também. Então o que ele fez? Ele pegou a banda que ia tocar no casamento e mandou eles tocarem a música, a marcha nupcial, a música do casamento na janela do irmão. Então o irmão B está deitado na cama com a touca de pompom dele, o pijaminha, e ele começa a escutar a música do casamento. E aquilo entra fundo nele. Ele fala, poxa, é o casamento do meu irmão. Ele vai se deixando levar pela música. E aí os músicos vão andando da casa do irmão B até o casamento do filho do irmão A, e aquele irmão vai indo atrás. E aí quando ele aparece no casamento, o primeiro irmão vê ele, dá um abraço, e de repente toda a raiva dele foi embora. Eles se abraçam com carinho, com fraternidade. E aí o irmão A fala para o irmão B, Baruch Hashem, estou muito feliz que você veio no casamento. Mas não podia ter posto uma roupa de festa, você veio de pijama para o casamento. Mesma coisa no Yom Kippur, a gente sabe que ele está chegando. E a gente vai se reencontrar com Hashem, a gente vai se abraçar. Então por que ir de pijama? Por que não se preparar antes? Se a gente vai acabar indo, vamos se preparar. Hashem vai nos receber de braços abertos. Então vamos, de agora até o Yom Kippur, mentalizar o que realmente é Yom Kippur. Ler mais do Sidur, ler um pouquinho mais dos Salmos, do Teilim, chegar com uma bagagem maior no Yom Kippur. E aí, com certeza, ele vai abraçar a gente mais ainda e vai nos dar um Shana Tová, um Metuká, um ano bom, um ano doce em todos os sentidos. E com certeza esse ano não teremos mais pandemia,